Último episódio de Senhor dos Anéis e dos Anéis de Poder já estreou e, gente, que episódio foi esse? Ele entregou referências, ele entregou respostas e entregou, acima de tudo, um dos maiores eventos das histórias de fantasia daqui da Terra-média. Claro, também respondeu várias perguntas sobre a questão do estranho e também do Sauron. Então bora comentar esse episódio do início até o fim. Já aviso que vai ter spoilers e eu também vou trazer algumas respostas a respeito de algumas referências que apareceram aqui ao longo do episódio. Então faz o seguinte, já deixa o like se você curtir esse vídeo. Não, deixa o like agora, vai. Inscreve no canal e ativa o sininho porque o episódio já começa lá em Verde Mata com o estranho tendo aquele dilema ali, será se eu sou bom, será que não sou eu não sei quem sou eu. Ele tá ali naquele dilema, né, entre ser perigoso ou não ser e tal, ele fica meio que lembrando das falas que a Nori falava pra ele, isso meio que acalma o coraçãozinho dele, só que ele não contava que ele ia ser enganado pelas sacerdotisas que estavam atrás dele, porque você lembra daquele cabelinho que uma delas puxou lá no episódio anterior lá da Nori? Pois bem, ela se disfarçou da Nori pra atrair o estranho pra cima dela, só que gente, o episódio já começa com uma bomba na nossa cabeça, porque as três sacerdotisas entram na frente do estranho e elas falam o que pra ele? Viemos servi-lo, Lord Sauron. Você fica, não acredito nisso, todas as minhas teorias foram por água abaixo, porque até então eu achava que era Sauron. Mas mantenha esse teu coraçãozinho calmo, por quê? Porque temos mais acontecendo lá em Eregion. Até porque pela primeira vez a gente tem uma visão maior sobre essa cidade que é muito importante pro desenvolvimento da história e também de toda a estrutura dela como um todo. E uma curiosidade é que essa cidade ela tem um propósito de refletir aqui as cidades lá das terras de Valinor e também refletir as cidades destruídas durante a primeira era da Terra-média. É como se fosse uma homenagem, né, a essas cidades para manter viva essa memória, diferente da cidade de Lindon, que é onde o Gil-galad mora. Lá é uma cidade para se integrar elegantemente à beleza, né, bem diferente esses dois pontos de vista. Mas aqui temos Elrond e Celebrimbor desesperados. Por quê? Porque o chefe vai chegar e ele pede uma solução para os seus funcionários. Chefe, no caso é o Gil-galad, eles estão com o cu na mão. Mas eles não contavam que a Galadriel e o Halbrand iam chegar ali no galeto de supetão e o Elrond olhou para eles e falou: garota, o que você tá fazendo aqui? Eu não te mandei pra fora? Depois, cara, eles conversam, ele fala que tá arrependido de ter mandado a Galadriel pra fora, fala: amiga, devia ter confiado em você falou, eu não te ouvi. Mas papo vai, papo vem, a Galadriel fala: pois é, amigo, a história é muito longa, mas olha, precisamos cuidar do nosso amigo Halbrand, ele está mal. Aí os elfos começam a cuidar do Halbrand, só que durante a noite o menino não decide ir lá pra forja do Celebrimbor conversar com ele. Pois é, quase matou o velho do coração. Inclusive essa aparição dele me levantou suspeitos, porque eu fiquei pensando: amigo, você não estava com dores desfalecendo mais uma vez? Pois é, ele aproveita o momento ali com o Celebrimbor, né, porque vamos lembrar que o Halbrand, ele é um forjador também. Ele olha pro cara ali e fala: pois é, amigo, meu chefe elogiava você pra caramba, conheço seus trabalhos. E ele também repara que ali na mesa existem três pedras preciosas, um rubi, um diamante e uma safira, e isso reflete o fato do Celebrimbor ter aqui uma ambição, né, e querer se comparar muito ao avô dele, o Fëanor, que também era um ferreiro muito bom. O Celebrimbor, no caso, ele tinha a ambição de criar joias que capturassem a essência da Terra-média, da mesma maneira que o avô dele criou as Silmarils para capturar as essências das árvores de Valinor. Só que como ele tá desesperado para fazer alguma coisa, já que o chefe dele tá cobrando a cabeça dele, o Halbrand aproveita aqui a oportunidade e começa aqui a dar alguns palpites. Só que o Celebrimbor, claro, ele aceita esses palpites de bom grado porque ele vê que tem aqui algum futuro. Inclusive tem umas passagens no livro Contos Inacabados do Tolkien que descrevem o Celebrimbor como um cara que tinha uma obsessão quase que de anão por esses tipos de ofício. Mas enquanto os dois estão aqui se resolvendo, lá em Númenor o rei tá morrendo e o Pharazôn tá ali em cima dele igual um urubu falando: olha aqui galera, temos que eternizar a imagem do nosso rei, façam-nos por favor uma pintura. E aí ele bota todo mundo pra pintar e a Yarien, aquela negacionista que ficou lá pra trás enquanto a galera de Númenor tinha saído, ela começa ali a pintar o rei e tal, quando de repente o homem tem um troço, um choque, começa a profetizar na frente dela. Ele volta a falar que as tradições ali dos povos deles devem ser restauradas, senão, gente, a ilha vai explodir, vai fundar tudo. Aí ele pensa: bom, essa filha da mãe não vai acreditar em mim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir as portas da minha torre pra ela. Ele leva a guria lá e mostra a Palantir pra que ela veja com os olhos dela o que vai acontecer ali com a ilha de Númenor. Só assim, né, pra essa guria acreditar. E uma curiosidade aqui dessa torre é que ela guarda vários e vários pergaminhos élficos, ou então pergaminhos que foram influenciados pelos elfos. Eles ficam ali guardados por segurança, juntamente com vários objetos preciosos que pertenceram à primeira era da Terra-média e também aos heróis dos Edain. Então você fica: olha a riqueza que tá em jogo aqui, caso essa ilha afunde. Enquanto isso lá em Eregion, no Gil-galad está com pressa, ele não tem tempo para quem tá começando, não tem tempo para testes, ele quer que você faça o job e depois você toma seus remedinhos ansiolíticos. Amigo, é por isso que as pessoas têm burnout, por essa pressão do trabalho. Aí o Celebrimbor fala: olha aqui meus amigos, nós temos umas ideias, beleza, podemos tentá-la, porém ela veio do nosso amigo Halbrand, aquele sulista. Assim a gente vai poder forjar o poder não da carne, mas sobre a carne. E quando ele falou essa frase, menina, Galadriel estalou. Por quê? Porque vocês lembram o que o Adar falou pra ela lá no episódio 6 antes do vulcão explodir? Ele falou exatamente essa frase que o Sauron falou pra ele. Pois é, a Galadriel ficou: gente, de onde que ele ouviu esse negócio? Vou perguntar pra ele. Mas o Celebrimbor fica: eu não vou falar. Ou seja, o Celebrimbor tá cego, né, por causa dos ensinamentos que estão passando aqui pra ele, e isso, claro, que reflete muito o que tá escrito no livro do Silmarillion. Tem uma passagem que fala que foi em Eregion que os conselhos do Sauron, eles foram ouvidos com o maior prazer. Até porque nas terras de Eregion, nos Noldor, né, os elfos, eles queriam aumentar aqui a capacidade
vontade de produzir e também ter mais conhecimento. Mas o Celebrimbor não tá nem aí, ele começa a forjar ali logo na sequência, porque querendo ou não, ele tem as ideias já matutando na cabeça dele, e o Halbrand começa a ajudar ele, e a Galadriel olha aquilo ali e fala, ih, que cheiro de bosta, vai dar merda. Aí o que ela pensa? Já que tá coçando, tá dando aquela coceirinha ali atrás da orelha, ela chega pros elfos ali e fala, olha, me vem informação sobre esse cara aqui, sobre as Terras do Sul, quero entender mais sobre ele. Enquanto isso, o Halbrand, gente, ele segue aquela linha puritana, mas amigo, você não engana mais a gente já percebeu que você é o Sauron. Só que enquanto essa descoberta vai rolando aqui em Eregion, lá em Verde Mato, o negócio tá piorando cada vez mais, a gente tá fedendo. Por quê? Porque as sacerdotisas estão tentando fazer a cabeça ali do estranho pra levar ele lá pra aba do eremita, que é aquelas constelações lá que ele vinha buscando há vários e vários dias. E aqui a gente descobre basicamente quem são essas sacerdotisas. Elas são lá das terras de Rhûn, que é uma grande porção de terra do lado leste lá da Terra-média. Inclusive é um lar dos aliados de Sauron, e o território dessas terras se estende muito além daqui do mapa que a gente conhece, além do desconhecido. Inclusive um de vocês que comentam aqui, inclusive eu não sei nem se esse cara tá inscrito, mas o Leonardo Van Nerven, ele comentou que essas sacerdotisas poderiam ser de lá. Então, cara, você acertou em cheio, são elas mesmas. Só que, gente, o estranho começa a se descontrolar com aquela pressão gigantesca na cabeça dele. Então o que as gurias faz? Dá um toquinho ali na cabeça dele e o homem desmaia. Aí elas decidem amarrar o estranho, levar ele à força, só que de repente a sacerdotisa começa a sentir um cheirinho de hobbit. Então ela se disfarça pra pegar os pés peludos, que no caso são a Nória Papola, a Calêndula e também o Sadok Barrows, que estavam ali atrás do estranho. Só que nesse ataque, uma faca é arremessada por uma das sacerdotisas e acaba acertando o Sadok, infelizmente. Pé da vida e enfrenta as 3 sacerdotisas, e gente, que duelo maravilhoso. Me senti vendo, sei lá, Harry Potter, me senti vendo o duelo do Gandalf com o Saruman, sei lá, Dumbledore com Voldemort, achei sensacional. E na tentativa de ajudar o estranho, porque ele tava levando um pau ali das sacerdotisas, as hobbits tentam jogar umas pedradas ali em uma das sacerdotisas também. Muitas pessoas criticaram essa cena, mas isso tá descrito dentro dos próprios livros do Tolkien. Inclusive, lá fala que os hobbits têm uma visão bem aguçada e também boa pontaria, tanto que se eles decidem aqui atirar em algum animal, os bichinhos saem correndo de medo. Mas a sacerdotisa fica pé da vida, ela se irrita, cansei desses bichinhos, vou tacar fogo aqui. Elas começam a tacar fogo em tudo, inclusive arriscando a vida dos hobbits ali. Mas aí o estranho, vendo todo esse perigo que tá acontecendo e também encorajado pelas falas da Nori, ele decide vestir o cropped dele e acaba com todo aquele fogo ali. E já solta um, das sombras vocês vieram e para as sombras vocês voltaram. Essa sacerdotisa olha pra ele e fala, gente do céu, erramos, ele não é Sauron, ele é um Istar. Ha, garota, ele derrota as 3 logo na sequência, com uma demonstração fenomenal de poder. O cara é muito poderoso. Inclusive, pra vocês terem uma ideia, os Istars, no caso, é a raça do Gandalf, mas existem 5 até onde a gente conhece, 2 magos azuis, além do Radagast e também do Saruman e, claro, do Gandalf. Mas aí fica a questão, né? Qual deles ele pode ser, ou então qual versão deles pode ser? Porque vamos lembrar que a imagem de Gandalf que a gente conhece, ele chegou para nossas histórias na Terceira Era, mas nada impede que esse mesmo Istar possa ter aparecido em outras eras da Terra-média. Só que depois dessa revelação, a gente percebe que o Sadok está muito ferido e ele mesmo tem plena consciência de que o tempo dele tá acabando e que agora é hora dele ser deixado para trás. Então eles sentam e contemplam o nascer do sol enquanto ele morre para encontrar os parentes que ele tanto ama. Inclusive, numa cena extremamente bela, estava eu me debulhando já neste ponto da história, porque sim, achei a cena muito bonita. Enquanto isso, lá nos navios de Númenor, o Elendil tá pensativo, ele tá pensando, gente, que merda nós fizemos, espero que tenha valido a pena, porque meu nome não é Elendil à toa, porque vamos lembrar que Elendil significa amigos dos elfos. Mas quando eles chegam em Númenor, o Elendil olha lá para aquela cidade, vê aqueles negócios tudo preto ali nos barcos e fica, gente, deu merda aqui, que aconteceu? Basicamente, gente, o rei infelizmente morreu e ao lado dele, ali naquele leito de morte, encontra-se Pharazôn feito um urubu, apenas aguardando para dar o bote. Porque lembre-se que eu já comentei até em outros vídeos aqui, e se você não viu ainda, não sei porque você não está inscrito ainda, já deu like, ativou o sininho, gente, que está esperando o quê? Porque eu falo muitas coisas boas aqui. Mas enfim, o Pharazôn, ele não presta, ele não vai ser bom aqui pra história, ele é um tirano, ele só quer guerra, quer território. Então, pra ele, o rei ter morrido é uma coisa muito boa, né? Só que é em Eregion que a coisa começa a pegar fogo. Gente, vocês não estão preparados para isso. Por que eu não estava preparado? Bom, talvez eu estivesse, porque as minhas teorias estavam caindo para este cara. Mas, confesso que gostei do desenvolvimento que eles mostraram. Por quê? Porque Celebrimbor está lá tentando mexer com o Mithril, mas, gente, ele não tá conseguindo. Ele está tendo dificuldades. O Halbrand fala, por que você não faz... Por que você não faz um negocinho aqui? Celebrimbor fica, opa, parece interessante essa ideia, parece que eu vou fazer lá. Até porque vamos lembrar que o cara tá sedento para terminar aquilo que ele começou e também porque o chefe dele tá cobrando, né? O chefe dele quer resultado, quer lucro. Eis que aí no meio dessa forma, aquele elfo que a Galadriel comentou agora há pouco, chega pra ela e fala, minha querida, tenho respostas para você. Galadriel sai de fininho, mas ela não contava que o Halbrand viu aquilo e foi atrás dela. Só que aqui no caminho, o Halbrand chega pra ela e fala, tenta puxar aquele assunto, né? Falar, olha, a gente conseguiu aqui ter uma ideia legal, né? Ao invés da gente fazer um único objeto, faremos 2. Mas a Galadriel já leu aquele pergaminho, já leu a história do cara e ela quer mais respostas, porque ela acaba de descobrir que o rei das Terras do Sul não existe mais e essa linhagem se acabou há mais de 1000 anos. Halbrand olha pra ela e solta um...
Eu te avisei, gata. E aqui a gente tem aquela revelação que todo mundo tava esperando desde o primeiro episódio. O Halbrand revela sua verdadeira identidade e fala que tudo que aconteceu desde o primeiro episódio foi porque a Galadriel ajudou ele a chegar onde ele queria. Ele fala que ele existe desde quando o primeiro silêncio foi rompido e que ele já assumiu vários e vários nomes ao longo desses anos. Ou seja, o Halbrand é o Sauron. Mas me diz aí, vocês acertaram as suas hipóteses? Vocês acharam que era ele mesmo? Comentem aí embaixo, vamos lá. Aí a Galadriel fica pé da vida, avança pra cima dele e é nesse momento que o Sauron entra na cabeça da Galadriel pra plantar aqui a sementinha da confusão no subconsciente dela. Ele utiliza, claro, imagens do Finrod, que é o irmão da Galadriel, e também do próprio Halbrand pra tentar manipular aqui a cabeça dela. E aqui a gente entende um pouco mais das motivações dele e também o ponto de vista dele enquanto ele fazia aqui essas ações perversas ao longo dos anos. Ele tenta mostrar pra Galadriel que essa busca dele pelo poder, essa busca pela cura da Terra-média tem um lado bom e confrontar isso com o que os elfos vêm fazendo, pra ele tem o mesmo aqui equilíbrio, o mesmo peso. E claro, ele tenta atrair a Galadriel para o lado dele, falando que viu a luz nela e que ele vai transformar ela numa rainha. Ou seja, ele tá tentando lidar com a ambição dos elfos, porque ele sabe que foi justamente essa ambição que destruiu várias e várias linhagens de elfos nas eras anteriores, como por exemplo os próprios filhos do Fëanor, que destruíram aqui grande parte, né, da primeira era por causa da busca das Silmarils. E por mais que a Galadriel seja uma elfa boa, vale dizer que ela é passível de corrupção, porque a gente tem que lembrar que nada é mal no começo. Inclusive nem o próprio Sauron era, porque o mal, querendo ou não, ele é tentador, ele corrompe, ele perverte da mesma maneira que o Morgoth vinha fazendo nos dias antigos. E nisso, nesse discurso aqui na cabeça da Galadriel, a mulher já tá louca da vida de tanta coisa que ela tá tendo que absorver. O Sauron começa a falar um pouquinho mais do período pós-queda de Morgoth, quando ele se sentiu livre ali daquelas correntes, de se sentir amarrado às coisas que o Morgoth fazia. Mas depois de fazer tanto mal, ele precisaria ser perdoado, só que para isso ele teria que desfazer toda a maldade que ele fez no mundo. Só que ele não estava disposto a isso e seguiu o baile da maneira como a gente já conhece. E não bastasse essa humilhação na cabeça da Galadriel, ele fala pra ela: amiga, eu tentei te avisar, você que não me ouviu, eu falei pra você que eu não prestava, você continuou me ajudando. Só que a Galadriel recusa essa ajuda, recusa essa aliança com o Sauron, e aqui ele ameaça falando que se ela não se juntar a ele, toda a sombra dele vai se espalhar pela superfície da Terra-média. Eis que a Galadriel não aguenta essa pressão em cima da cabeça dela, ela avança pra cima do Halbrand dentro da cabeça dela, mas ela acaba desmaiando e sendo encontrada posteriormente pelo Elrond lá no rio, quase afogada. Quando ela acorda desesperada, vendo toda a merda que se formou ali ao redor dela e também por influência dela, ela vai correndo lá pro Celebrimbor, porque ela sabe que ele ainda tá construindo aqueles anéis. Aí o Elrond é até estranho: ué, cadê o Halbrand, menino? Onde é que ele tá? Porque ele sumiu com você, não apareceu mais. Porque ele percebe que aquele desaparecimento, aquele afogamento quase da Galadriel tem muito a ver com o Halbrand. Mas acontece que o Halbrand sumiu depois da revelação dele pra Galadriel. E aí, pé da vida, a Galadriel fala: olha aqui, não quero nenhum de vocês mais tratando com o Halbrand, vamos fazer o seguinte, vamos forjar 3 peças. Isso porque uma peça corrompe, 2 peças dividem e 3 peças trazem o equilíbrio. Essas peças, no caso, seriam forjadas para uso exclusivo dos elfos e longe de qualquer outro alcance. Só que o Celebrimbor já solta, né, minha querida, minha amada, minha soberana, nós não temos material para isso, o Mithril vai explodir nós tudo, o que você me sugere? Preciso de material bom. Galadriel olha pra adaga ali do irmão dela na mão e fala: opa, temos algo aqui. Isso porque essa adaga, ela é feita de ouro e prata, do mais puro material que veio lá das terras de Valinor. E ela é de ouro e prata não à toa, porque ela tá representando as 2 árvores lá das terras de Valinor, que são a Talperion e a Laurelin. Essas 2 árvores, elas irradiavam, né, luzes douradas e prateadas que iluminavam todas as terras imortais nos dias antigos. Enquanto isso tá se decorrendo aqui em Eregion, lá em Verde Mata, o estranho tá começando a recuperar a memória dele, tá conversando com a Nora ali sobre isso. E aí ele fala que precisa ir lá às terras de Rhûn, por quê? Porque precisa se encontrar, precisa entender, abrir a mente dele, saber quem ele é. Aí a Nora pergunta pra ele: mas aquela menina lá, aquela sacerdotisa, ela te chamou de Istar, o que é isso? Aquele negócio de estacionamento? Me conta o que você é, meu amigo. E ele comenta que um Istar é um sábio ou então um mago, e existem várias histórias de Istares durante aqui o decorrer da Terra-média, porém nem todas elas são conhecidas. Mas o fato, galera, é que independente da era em que isso se passe, o Hobbit não tem 1 minuto de paz. O Hobbit só quer colher a maçãzinha, plantar o alface dele ali, mas não tem que ter um mago pra aparecer e acabar com a vida deles, né? Deixar um negócio tudo louco. Mas enfim, pelo menos a Nora está feliz por tudo que ela viveu, porém triste porque o estranho vai deixar ela. E esse diálogo entre eles é tão bonito que nessa hora eu estava me debulhando em lágrimas. Não sei qual o seu sentimento, vão comentando aí o que vocês estavam sentindo enquanto estavam ouvindo esse episódio, porque tá todo mundo triste aqui, até mesmo a Malva, que agora tá liderando aqui o grupo dos Pés Peludos, ela tá liderando porque o Cedric não tá mais entre eles, e é nítido que todo mundo sente falta daquele cara, porque ele tinha muito conhecimento. Mas os pais da Nori, vendo toda aquela tristeza que tá aqui aflorando de dentro da filha deles, eles falam: amiga, minha filha, minha querida, vá com um estranho, o teu lugar não é aqui, vai. E claro que isso é bastante estranho, porque os Pés Peludos, eles podem até sair migrando por aí, só que eles sempre seguem um caminho em comum. E é muito raro quando um deles acaba aqui se afastando da trilha, né, e de todo o grupo como um todo. Mas a Nori, menina, ela não pensa 2 vezes, ela fala: menina,
Claro que eu vou, antes que eu me arrependa. E esse é um momento muito triste, porque todo mundo começa a despedir, todo mundo começa a chorar, inclusive Papola chega pra Nori, abraça ela nem olha nos olhos da Nori, porque ela sabe que se ela olhar, ela vai chorar. E até o pai da Nori começa a se emocionar, a Calédula se emociona, o pai fala, amiga, minha filha, minha querida, eu não te ensinei nada na vida, mas espero que você sobreviva, amigo, você ensinou pra caramba, olha a filha que você criou. Mas quando a Nori tá saindo ali daquele grupo, enquanto toda a galera já está migrando, a Papola vai correndo pra trás dela, olha, gente, estou arrepiado, Papola abraça ela aos prantos e nesse momento eu também estava aos prantos. A Nori é a melhor amiga da Papola e ela fala que todo mundo que ela ama vai embora, deixa ela pra trás, porque a gente tem que lembrar que a Papola é órfã, todo mundo da família dela já morreu em várias outras migrações, mas ela promete cuidar de todo mundo ali, inclusive da família da Nori. Aí Papola, desculpa se um dia eu te chamei de Sauron, gente, perdão, sério, eu amo essas amizades, eu adoro esse núcleo, gosto mesmo, vocês gostam? Mas é na sequência que acontece um negócio muito legal que me arrancou arrepios, eu fiquei de boca aberta com o queixo lá no chão. Por quê? Porque a Nori e o Estranho estão partindo enquanto a galera realmente está saindo lá para trás. Mas o Estranho começa a guiar, só que ele não tem muita certeza para onde ir. E o que ele fala? Olha a frase que ele solta. Na dúvida, siga sempre o seu nariz. Mano, vocês pegaram a referência? É uma referência direta à mesma fala que o Gandalf fala pro Merry Brandeburg lá nas Minas de Moria. Agora, se isso aqui não for um indício de que o Estranho é o Gandalf e ele tá reproduzindo aqui as falas em outras eras, gente, eu não sei o que pode ser. Claro que é assim, os executivos da série, eles falaram, né, que o Estranho sim, ele traz paralelos entre os personagens e tal, mas que ele também possui conexões com outros magos existentes na Terra-média, mas que eles não dão certeza de que é o Gandalf ou não, isso só vai ser respondido em outras temporadas, mas eu ainda acho que é. Mas enquanto essa despedida aqui tá rolando lá em Eregion, um dos maiores feitos da Terra-média está acontecendo. Por quê? Porque o Celebrimbor inicia a Forja dos Anéis de Poder. Eles utilizam da adaga do irmão da Galadriel, juntamente com o pedacinho de Mithril que tinha ali, e eles forjam 3 anéis que são incrustados com aquelas 3 pedras preciosas que estavam ali. Esses anéis futuramente seriam chamados de Nenya, Narya e Vilya, e são 3 anéis élficos que foram forjados sem a influência maldosa do Sauron, não tem o bedelho dele ali no meio. E é legal que esses 3 anéis, eles não foram feitos para acumular riqueza, domínio, força, como os outros anéis do Sauron haviam sido criados. Eles foram criados, no caso, pela compreensão, pela construção, cura e também preservação das coisas imaculadas. Mas onde está Sauron? Você me pergunta, onde está esse cara que sumiu depois da revelação dele? Pois é, ele está lá diante das Montanhas da Perdição, onde ele vai forjar um anel para governar a todos nas terras de Mordor, onde a sombra desceu. Mano do céu, que fim de episódio sensacional. Já comentem a opinião de vocês sobre esse episódio como um todo, porque eu estou apaixonado por essa série de fantasia maravilhosa que nos entregaram. Não, falando sério agora, eu achei muito interessante a contextualização dessa criação dos anéis, né, dessa questão do Sauron não interferir na forja dos anéis élficos e como que tudo isso foi construído. Achei muito legal, até porque nos livros a gente não tem uma narrativa muito explícita, né, sobre todos esses acontecimentos. São meio que trechos mais rápidos e tal, né, fora, claro, dos apêndices, onde a gente tem a linha temporal ali acontecendo e tal, mas nada muito detalhado. Então eu achei muito bacana dessa maneira que a série adaptou. Vocês curtiram o episódio? Curtiram a série como um todo? Já comentem aí, deixa o like se você curtiu o vídeo e também se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vai vir muitos outros vídeos aqui sobre o Senhor dos Anéis e teorias e conteúdos legais pra vocês verem. E tchau, vejo você no próximo vídeo.